Eu escrevi um artigo chamado Os 10 Mandamentos da Aprovação no Exame de Suficiência Contábil. E eu resolvi gravar um vídeo resumindo o conteúdo desse artigo, pois talvez você não tenha visto ou não tenha oportunidade de ler, e eu quero falar sobre isso agora. Eu sou Alex Brito, contador, professor de contabilidade e estou disposto a ajudar todos aqueles que estão na busca desse objetivo, que é a aprovação no exame de suficiência contábil. Em primeiro lugar, você precisa ter ciência de que o exame corresponde a uma jornada, ok? Por isso, vai exigir de você determinados esforços. Ninguém consegue passar nesta prova em um passe de mágicas, de uma hora para outra, tá? Você precisa de organização e, antes de tudo, precisa compreender de que é uma etapa importante, uma etapa que não é curta, tá certo? E você pode alcançar este êxito. Diversas pessoas já alcançaram, inclusive eu. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa considerar, o que eu chamo nesse artigo, e vou chamar aqui novamente de o primeiro mandamento, né, é o seguinte: antecedência, tá? Antecedência. Veja só, são 2 exames por ano, tá? Você tem a oportunidade de fazer a prova 2 vezes, no primeiro semestre e no segundo semestre de cada ano. É fundamental que você observe qual é o momento mais oportuno para que você participe desse processo. Então, tome cuidado para você não se inscrever numa prova junto de outro compromisso importante, qualquer que seja. Estou no último semestre da graduação, tenho TCC, acho que não vai dar para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou então, estou finalizando minha pós-graduação, ou então serei pai ou mãe nesse semestre e vou fazer um intercâmbio, estou aqui numa mudança importante de emprego, preciso fazer uma viagem, seja o que for. Cuidado para você não associar este compromisso, que é importante, com outro. E aí o que vai acontecer? Você não vai fazer as duas coisas bem, tá? E muito provavelmente a preparação para a prova, né, para o exame ficará comprometida, talvez você não passe na prova e vai gerar uma frustração muito grande, além da necessidade de novamente passar por todo o processo. Então, avalie com calma. Se não é o semestre oportuno para você, tudo bem, tá? Programe-se e faça isso no semestre seguinte tranquilamente, tá legal? Bom, o segundo item, ou segundo mandamento, conheça as regras da disputa, tá? Conheça bem as regras. Do que eu estou falando? Você precisa ler o edital com atenção. Parece óbvio demais falar isso, mas acontece o seguinte: eu conheço gente, por exemplo, que perdeu a data da inscrição, fez a inscrição, esqueceu de fazer o pagamento, não sabia que havia uma data limite para isso. Eu conheço gente que fez a inscrição, estudou e compareceu no horário errado, achou que a prova era de manhã e ela era tarde ou vice-versa. Eu conheço gente que não sabia o dia da prova, portanto não foi. Eu conheço gente que fez uma prova, não passou, depois se preparou de novo e foi ao local de prova, porém não era lá a realização dela, era em outro lugar. A pessoa foi no mesmo local que fez da primeira vez e achou que ali sempre eram aplicadas as provas, mas naquele momento não era. Percebeu como é importante conhecer as regras do jogo? Para quê? Para você cumprir tudo direitinho e não infringir nenhuma regra, não deixar de cumprir nada que seja necessário e fique de fora do processo, tá? Então, conheça as regras do jogo. Além do mais, além dessa parte de datas, essa parte de agenda, etc., tem uma coisa fundamental: o conteúdo programático. Tá?
Eu trabalho com cursos, né, presenciais e online, ajudo bastante gente. E tudo isso que eu falo também é baseado no que eu acompanho com os meus alunos. O que eu costumo falar para os meus alunos? Você vai para um confronto, né? Você vai encarar de frente um leão. Então você precisa saber sobre esse leão, tá? Para saber se você tem arma suficiente para esse confronto, né? Do que eu estou falando? No edital você precisa conhecer o conteúdo programático. Quais serão as disciplinas, tá? E como que você se encontra com relação a elas. E aí sim você vai saber quais recursos você precisará reunir para esse combate, né? Vamos chamar assim. Então, conheça o edital no aspecto das datas, dos prazos, tudo que você precisa cumprir e do conteúdo. Veja também as provas passadas para você saber as características das questões, né? Como os temas são explorados na prova. O outro ponto, o outro mandamento é o terceiro, né? O terceiro é o seguinte: reúna os recursos necessários, tá? Então você já passou pelo estudo, pela análise do edital no aspecto do conteúdo, e ali você já consegue fazer um julgamento de quais são as matérias mais críticas para você. Por exemplo, poxa, eu nunca me dei muito bem com contabilidade de custos, tenho dificuldade com estrutura das demonstrações contábeis, tenho dificuldade básica de lançamentos contábeis, tudo bem, qualquer que seja. Isso é necessário para você saber como caminhar na direção da melhor preparação possível, tá? Então, bom, preciso de livros, preciso de videoaulas, preciso assistir, obter conteúdos de provas passadas, questões resolvidas, comentadas, tanto faz. Preciso fazer um curso de preparação, tá? Reúna os recursos necessários. Então, com quem você contará para o seu processo de preparação? Vou fazer um curso? Eu toco muito nesse ponto pelo seguinte: às vezes tem gente que acredita que o fato de fazer um curso significa que a pessoa vai passar, tá? Não. Veja se você realmente precisa, se você acredita que estudar com a orientação de alguém vai fazer com que você melhore o seu nível, tá? Se você tem condições de frequentar um curso, tem tempo disponível, está comprometido com isso, tá? Para você não jogar dinheiro fora e tempo, tá legal? Então, esse é o ponto. Reúna os recursos necessários para a sua preparação. Defina um cronograma, tá? Defina um cronograma. Este é o mandamento de número 5. Bom, eu vou estudar uma vez por semana, todo sábado, ou então eu vou estudar segunda, quarta e sexta, de manhã, à tarde, à noite. Segunda-feira eu vou estudar contabilidade geral. Quarta-feira eu vou estudar custos. Sexta-feira eu vou resolver questões de provas passadas. Seja como for, tá? Defina um cronograma. Você não pode, se você não tiver isso, é como você pegar um elevador num prédio errado. Qualquer andar que você descer não vai fazer diferença, você já errou o prédio, não é verdade? Então, tenha um cronograma para você poder cumprir. E já vou emendar com o próximo mandamento, que é o sexto. Siga o cronograma, tá? Então, em quinto lugar, determine um cronograma, e em sexto lugar, siga o cronograma. Não adianta nada você ter planilhas, aplicativos, né? Agendas eletrônicas, tudo bonitinho, agendadinho, se você não cumprir, tá? Cumpra. O fato de você cumprir, você passa uma... Imagina o seguinte: chegou no final da semana, você olha para trás e percebe que seguiu exatamente aquilo que você planejou, tá? Isso te dá confiança, isso te dá poder. E aí você sabe que na semana seguinte você tem novamente uma agenda a cumprir com os resultados daquilo que você já fez. Você sabe que precisará intensificar os estudos em alguma matéria, ou não, seja como for, mas isso te dá poder. Disciplina dá poder para nós, tá bom?
Então vamos para o sétimo item. Tenha tempo de qualidade. O sétimo mandamento. Tenha tempo de qualidade. Vou comentar com você aqui uma das coisas que eu mais ouço quando converso com as pessoas que vão participar do curso presencial que eu ministro, né? O curso de preparação. Que é o seguinte, eu tenho um curso de 40 horas de duração, tá? Só para você saber do que eu estou falando. E aí, muitas pessoas falam, poxa, mas 40 horas não é pouco, né? Tem um outro curso ali que tem 80 horas, o outro curso tem 120, 160 horas, tá? Veja, cada oferta, tá? Não estou fazendo nenhum julgamento da oferta de ninguém. Estou falando da minha oferta, especificamente desse mandamento aqui, que é tenha tempo de qualidade. Não adianta você estudar várias horas ou vários dias seguidos sem foco, né? Sem aproveitamento. Vale muito mais você, por exemplo, determinar 1 hora por dia com foco absoluto, tá? Do que estudar um sábado ou sábado e domingo o dia inteiro sem foco, se distraindo a todo momento, fazendo 2 horas, vai num curso das 8 às 18, com 2 horas de almoço, fica no Facebook, seja lá o que for, não adianta, né? Não adianta você ter quantidade de tempo sem qualidade, tá? Então, o que eu quero dizer é, tenha tempo de qualidade. Tempo de qualidade vale mais do que quantidade de tempo, tá legal? Então não se preocupe com isso. Se você tiver a oportunidade de estudar só 1 hora por dia, de segunda a sexta, mas desde que você faça isso com foco, tá? Com aproveitamento, isso fará toda a diferença para você, tá bom? Oitavo mandamento, treine. Só isso. Treine, tá? Você vai no dia do exame de suficiência jogar um jogo. Para esse dia você precisa treinar, não é verdade? Um atleta, eu gosto muito de futebol, por isso que eu uso sempre exemplos de futebol. Um atleta, quando vai disputar uma temporada, né? Ou a cada jogo, né? Antes do jogo ele não treina. Ele treina os fundamentos, ele treina o esquema tático, treina a parte física, etc. Para quê? Para chegar lá no dia do jogo e executar aquilo que ele treinou. É a mesma coisa. Você precisa treinar. Então, você precisa fortalecer a parte conceitual das matérias, tá legal? Você precisa praticar exercícios. Praticar exercícios é uma coisa bastante simples, no sentido de que você tem a oferta das provas passadas, por exemplo, né? Além de contar com muitos exercícios nos livros e muita oferta de diversos professores. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, elementos para treinar você tem, tá bom? Então treine, porque se você não treinar, você não vai conseguir saber como você está, tá legal? E você não vai chegar na prova numa condição apropriada, tá bom? O nono mandamento é o seguinte, então vamos lá, o oitavo é treine, e o nono, continue treinando. O que eu quero dizer? Repetição, tá? Só a repetição não vai fazer você melhorar o seu nível. Então, o treino, sobretudo, precisa ser uma frequência analisada por você, tá? Uma frequência de atividades com desempenho analisado por você. Então, além de treinar, simplesmente, você precisa dar continuidade a isso, tá? Fazer de maneira recorrente, com avaliação, análise, tá? Então, observe como tem sido o seu desempenho nesses treinos e aprimore aquilo que você precisa. Eventualmente você não está conseguindo um certo desenvolvimento numa matéria, procure outras alternativas, né, para fortalecer o seu entendimento e melhorar o seu desempenho, tá? Então não é só repetição. Tem eu não me lembro se é um professor, um autor de livros, infelizmente não me lembro para poder dar o crédito aqui,
mas ele tem uma colocação muito interessante, né? Fala assim, repetição por si só não aprimora, não muda o nível de ninguém, né? Não aumenta a qualidade de ninguém. Por quê? Se fosse assim, o motorista de táxi seria o campeão de Fórmula 1, né? Já que ele faz isso todo dia, tá? Ele dirige o automóvel todo dia. Mas isso não significa que ele tenha habilidade para ser um piloto de automobilismo, tá? É diferente. Então, não é só a repetição que vai fazer com que você tenha o nível necessário para a prova. Você precisa avaliar a sua performance e aprimorar aquilo que for necessário. Tá legal? Por fim, o 10º mandamento. Simplesmente faça a prova. Tá? Parece óbvio também, né? Mas o que eu digo é o seguinte, você não é aprovado no exame no dia da prova, no dia da realização dela. A sua aprovação você consegue antes, tá? Lá no dia você vai fazer a prova e vai ter um desempenho relacionado à maneira como você se preparou. Se você se preparou bem, tá? Se você se preparou bem com antecedência, se você reuniu os recursos necessários, avaliou quais pontos são frágeis para você e aí fortaleceu, treinou, etc., com frequência, com recorrência, né? Organizando um cronograma, seguindo esse cronograma, praticando, etc. Se você fez tudo isso, a prova será uma consequência natural, né? A aprovação dela será uma consequência natural. É simplesmente ir lá no dia do jogo e jogar aquilo que você treinou. Só isso, tá? Muitas pessoas, eu ouço, talvez você vá concordar comigo, não, já ouviu, enfim. Muita gente diz que não passei na prova porque a prova estava difícil, era muita teoria, ou era muita prática, tinha muita pegadinha, etc, etc. Ou seja, a culpa é da prova, né? Não. Se você não passou na prova, é porque alguma coisa no treino, na preparação, ficou faltando, tá? Então, se você seguir tudo que vem antes do dia da prova, o dia dela será simplesmente para referendar a sua boa condição. Quando você faz um trabalho de conclusão de curso na faculdade, uma monografia, e você vai para o dia da apresentação, para a banca, você já passou, tá? Em geral, você já passou. Por quê? Antes você recebeu toda a orientação, inclusive de quais são as correções de rumo que você precisa fazer. Quando o orientador te dá o ok para você fazer a apresentação para a banca, o processo já se deu, ali é só o arremate, tá? Percebe? Então é isso. Espero ter ajudado você com essas dicas e tenho certeza que você vai passar nessa prova. Você só não vai passar na prova se você desistir, ok? Então é isso. Muito obrigado pelo seu tempo, um grande abraço e até uma próxima oportunidade.